Se você vai fazer a prova nesse domingo para a FATEC, você precisa assistir esse vídeo, tem muita informação importante. Inclusive, eu vou falar de um documento que o Recrutamento Brasil acabou de disponibilizar lá no site deles. Bom, eu me chamo Professor Damasceno e fica comigo até o final que você precisa ler isso, tá bom? Então vamos lá. Entrei aqui no site do Recrutamento Brasil, quinta-feira, 25 de janeiro de 2024, concursos públicos em andamento. Aqui, ó, FATEC, processo seletivo, mais detalhes. E olha só, eles enviaram ontem, no caso, né, no dia 24/1, esse edital 2024.104, divulgação de data, horário, não sei quem, não sei o que lá. Vamos ver isso aqui. O que que é isso? Eles já começam a falar o seguinte aqui, ó, divulgação da data e horário. Eles colocam aqui 10 pontos. No caso, aqui parece ser um arquivo da própria FATEC, né? Não do Recrutamento Brasil. Primeiro ponto. Aqui nesses primeiros pontos, ele só reitera o que nós já sabemos, né? A prova vai ser realizada no dia 28/1 de 2024. Vai ser de 13 às 16h30, com 3 horas e meia de duração. Aí ele fala que o candidato deverá consultar o local de prova, né? Já tá aí no site. Aí ele coloca aqui, ó, que você deverá consultar pela área do candidato no site portal.recrutamentobrasil.com.br e tem que olha só, imprimir o cartão de confirmação. Então, se você estava em dúvida se pode levar no celular ou não, aqui ele deixa bem claro que precisa ser impresso, que precisa imprimir, tá bom? Depois a gente vai conversar um pouquinho sobre o que está escrito aqui. Mas olha só, aí 6, ele fala que o candidato não pode fazer a prova em outro local de prova que não seja o que esteja no cartão de confirmação. Ponto 7, um ponto muito importante. O candidato deverá comparecer ao local designado para prestar a prova munido de caneta esferográfica de tinta indeletável preto ou azul, portando o CCI e o documento oficial de identidade físico. Gente, olha só. Então, para a prova, o que você tem que levar para a prova? O que tem que levar? Tem que levar pelo menos uma caneta de tinta preto ou azul. Tem que levar o cartão de confirmação de inscrição impresso, pelo que ele diz aqui, e o documento oficial de identidade físico. Isso daqui vai dar um problema. Tá, vamos lá. Eu vou só dar uma breve apresentação, depois eu vou falar sobre os pontos disso daqui, tá bom? Aí ele fala aqui no ponto 8, outra coisa importante, que assim, eu acho que também vai dar problema. Nas salas de prova, durante a realização, aqui eu acho que tinha que ser da prova, né? Não será permitido ao candidato manter em seu poder qualquer tipo de pertence pessoal. Então não pode manter nenhum tipo de pertence pessoal, exceto a caneta indicada e o documento. Qualquer outro material ou alimentos, caso qualquer outro material ou alimentos estejam de posse do candidato, serão recolhidos. Então, pelo texto, pessoal, pelo texto, você não pode levar, por exemplo, lápis, caneta, borracha, marcador de texto ou alimentos. Então também não pode levar comida, pelo texto. Mas a gente vai conversar sobre isso. Aguenta um pouquinho que eu vou falar de fato aqui o que eu acho que pode acontecer na hora da prova. Aí ele conta aqui, ó, que após 1 hora do início da prova, o candidato poderá sair e ele só pode levar o caderno de provas depois de 1 hora ou menos, aliás, quando estiver faltando 1 hora ou menos para o término da prova. Então, se a prova vai até as 4h30, ele vai poder levar o caderno a partir das 3h30, a partir das 15h30. E 10, após o ingresso na sala de prova, o candidato deverá permanecer em silêncio, bem com normal, tá certo? Agora vamos falar sobre os pontos que eu acho que são um pouquinho complicados, tá? Vamos lá. O primeiro problema, pessoal, é o seguinte, na minha opinião. Aqui no ponto 7, ele coloca: o candidato deverá comparecer ao local designado para prestar a prova, munido de caneta esferográfica de tinta indeletável preto ou azul, portando o CCI,
Aqui ele é bem claro quanto a ele ser impresso. E documento oficial de identidade física. Esse daqui, na minha opinião, é o primeiro problema. Por quê? Vamos voltar no edital. Esse daqui é o edital lá no iniciozinho, tá certo? Aqui ele coloca: não serão aceitos documentos apresentados em aparelhos eletrônicos ou celulares, salvo o descrito no decreto federal tananana, carteira de identidade em formato digital. Então, aqui a carteira de identidade em formato digital, ela precisa ser aceita. O edital mais completo, ele coloca isso, que precisa, que esse é aceito, mas nenhum outro documento é aceito. Mas nenhum outro documento. Inclusive o CCI, pessoal. O CCI, ele precisa ser impresso. Aqui ele deixa mais claro ainda, tá bom? Imprimir o cartão de confirmação de inscrição, beleza? Então, para mim, esse é o primeiro ponto. Ele deixa bem claro aqui, ó, não serão salvo o descrito, que é tananana. Também não será aceita a cópia do documento de identidade, ainda que autenticada. Então não pode cópia, tem que ser o original. Mas assim, vamos lá, para não ter problema, leva a identidade física original, tem que ser física e original, ó. Não será aceita a cópia do documento de identidade, mesmo que autenticado. Show? Aqui no 7.3 ele ainda coloca, ó, o candidato que não apresentar o CCI, documento oficial de identidade físico ou digital. Então, documento oficial de identidade físico ou digital. Tá? Então, aqui são alguns pontos que, poxa, eles mandaram mal aqui, hein, gente, na minha opinião. Mandaram mal, ó. Mandaram mal. Então, esse daqui é o primeiro ponto de discordância. Porém, para não haver problemas, leva o físico. Leva o físico. Até mesmo se não tiver internet na hora, você vai fazer o quê? Perdeu a prova. Cara, segundo ponto que eu acho que pode dar problema é exatamente essa questão aqui do qualquer outro material ou alimentos. Vamos lá. O que costuma acontecer em concurso? O que costuma acontecer em concurso? Na hora, alguns deixam comer, por exemplo. Eu fiz um concurso recentemente. Para Japeri. Na prova, no edital estava escrito: é expressamente proibido utilizar lápis e borracha, somente caneta. Estava escrito que era proibido utilizar lápis e borracha. Chegou na hora, o que eles fizeram? Liberaram o lápis e a borracha. Então, assim, aqui está falando que não é para levar outro material. Mas se você tiver dúvidas, eu acredito que você possa levar. E antes de entrar em sala, você pergunta: poxa, vai poder usar lápis ou borracha? Não, tudo bem, tô com lápis e borracha no bolso. O que eu faço com ele? Jogo fora, você recolhe? Pergunta. Pergunta antes de entrar em sala de aula. Se você quiser muito, eu recomendaria não levar lápis nem borracha, né? Fazer só a base da caneta. Agora, celular. O que acontece normalmente com os celulares? Aqui ele não fala que você vai ser reprovado. Ele fala que serão recolhidos, tá? Só para deixar bem claro, serão recolhidos. Não pode usar o celular durante a prova. Mas o que costuma acontecer? Tem gente que vai sozinha e vai fazer o quê? Como é que vai ser celular? Celular hoje em dia é um objeto, é um instrumento que nós usamos no dia a dia, né? E muitas pessoas precisam para pedir carro, para manter informado. Inviável não levar o celular, na minha opinião. E o que costuma ser feito durante os concursos, para quem não é concurseiro? Eles costumam dar um saquinho onde você desliga o celular, tira os alarmes, desliga o celular, pelo amor de Deus, e bota ali dentro do saquinho. Normalmente, esse saquinho vai para baixo da sua carteira ou você deixa em cima da mesa do fiscal. Isso com o celular. Agora, relógio, eu acredito que não possa mesmo. Eu acho melhor nem levar. Eles costumam dizer ali quanto tempo falta para acabar a prova. Faltam 3 horas, faltam 2 horas, faltam 1 hora, faltam 30 minutos, faltam 15 minutos, faltam 5 minutos. Eles costumam dizer durante a prova. Então, relógio, eu acho que não tem necessidade mesmo também. Agora, alimentos. Pessoal, o que costuma ser feito com alimentos? Normalmente, então, garrafinha d'água eu levaria. Se tiver algum problema, eles vão recolher, mas eu acredito que não tenha problema algum.
Agora, sobre comida, eu tô achando muito esquisito essa questão de não deixarem levar alimentação. São 3 horas e meia de prova. Poxa, meio complicado isso aí, hein, o Fitec, meio complicado. Mas olha só o que costuma ser feito. Isso daqui é um modelo do site do trt13.jus.br. Ele fala aqui sobre a FGV, é um exemplo, tá? Mas muitas bancas seguem isso daqui. E aí eles colocam uma tabelinha aqui do que pode e do que não pode. Algumas bancas pedem para você levar a comida dentro de um pote transparente, para que o fiscal possa ver o que tem dentro. Aqui, assim como garrafinhas d'água sem rótulo, transparente. A última prova que eu fiz, e eu levei comida, comi tranquilamente, sem problema algum. Eu levei comida na embalagem. O que eu faria? Levaria e perguntaria se pode. E alimentos eu levaria também. Levaria e perguntaria se poderia comer durante a prova, se teria algum problema. Lembrando que esse documento não tinha sido lançado na véspera da primeira data. Então isso daqui foi algo que eu realmente não esperava. Mas enfim, fala o que você achou desse documento. Você sabia da existência desse documento? E aí, você acha que realmente vai ser proibido comida, bebida, essas coisas assim? Então é isso, seu brabo. Compartilha esse vídeo aí para as outras pessoas também, para os outros candidatos saberem da existência desse documento. Valeu? Um abraço e até mais.